Olá, eu sou Flávia Magalhães e o meu vídeo de hoje é sobre ser, fazer e ter. Bom, eu vou começar com a minha história, tá? Eu demorei um tempo para entender o que significava ser, fazer e ter. Eu demorei um tempo porque eu não entendia o que era ser, né? Eu falava, o que é ser? É estar sempre certa? É ser a dona da verdade, né? É sair por aí falando o que é certo e o que é errado para as pessoas. O que é ser, né? Que vai determinar o ter. Na verdade, vai determinar o fazer, né? Que vai te trazer o ter, a matéria, o material. Ser é quando você resolve se desenvolver como ser espiritual que você é. Você sabia que somos seres espirituais? Talvez não, né? Então, eu demorei um tempo para descobrir que eu sou um ser espiritual e que eu preciso, se eu quero ter uma vida tranquila ou uma vida boa, eu preciso me conectar, né? Eu preciso me desenvolver espiritualmente. E eu demorei muito tempo, né? Eu demorei um tempo, assim, acho que o tempo que, né, cada um tem seu tempo. Eu demorei o meu tempo para descobrir que eu sou um ser espiritual. E eu descobri isso, né? Eu descobri isso lendo a Bíblia. Porque um tempo atrás eu li uma passagem que diz que somos seres espirituais, mentais e físicos. Né? E esse ser espiritual que está em latência, que a gente precisa desenvolver, como a gente faz para desenvolvê-lo? Né? Eu comecei a entender que eu precisava desenvolver algo a mais, que eu tinha muita dúvida, que eu não entendia o que era. E a minha primeira atitude para desenvolver o meu lado espiritual foi começar a fazer meditação. Eu comecei a meditar todos os dias e no começo era difícil meditar, sentar e ficar só prestando atenção na respiração, porque a respiração é algo que acontece em você, não é algo planejado ou que você consiga determinar, respira agora, para agora, né? Respira agora por um tempo até, né, que você consegue segurar o ar, mas assim, você não consegue segurar por muito tempo, ela vai acontecer de qualquer forma, você querendo ou não. Então, a respiração é algo que acontece, então eu meditava em silêncio, focando na minha respiração e a minha mente se contorcia, o meu corpo coçava inteiro e eu ficava pensando, meu Deus, o que é isso que eu não consigo ficar parada, sentada aqui meditando? Aí então eu comecei a perceber essa necessidade de, né, meditar todos os dias, né? E meditar começou devagarzinho. Eu comecei a perceber que a meditação ela acontece na gente como um ganho de músculo, né? Você começa através de uma prática que você vai se desenvolvendo. Você não começa meditando, sentando e fluindo em meditação. Você precisa de uma dedicação, você precisa de um tempo ali, você precisa desenvolver a prática. É como tudo nessa vida, né? Existe um processo. Tudo nessa vida se faz e acontece por conta de um processo. Primeiro você tem a ideia, né? Depois você se dedica a essa ideia, você pratica e depois você colhe os frutos. Então a meditação é isso, basicamente é desenvolver isso. E com, né, a meditação todos os dias, às vezes quando eu estava com a mente muito agitada, eu já vou avisar aqui que eu sou uma pessoa que acredita na criação de Deus, então eu sou criacionista, eu não sou evolucionista, né? Eu não acredito na teoria de Darwin, eu sou criacionista, eu acredito na criação de Deus, que somos filhos de Deus. Então quando eu comecei a meditar, eu buscava trechos, né, da Bíblia, que para mim é um livro sagrado onde eu busco as minhas orientações e eu não estou falando assim em torno de nenhuma religião, eu estou falando em algo livre que qualquer pessoa, né, que tem a Bíblia como referência pode praticar, seja ela qual for.
Então eu comecei com algumas palavras e eu ficava sentindo aquilo em mim e aquilo acalmava minha mente e eu conseguia meditar de uma forma melhor, mais leve. Aí eu comecei a perceber que conforme eu fui intensificando na meditação, algo em mim foi se transformando. E o que se transformou a primeira mudança assim que eu percebi foi a forma de olhar para as pessoas. Então, quando eu comecei a meditar de uma forma mais intensa, né, que a meditação começou a acontecer de uma forma mais natural, que eu fui ganhando essa resistência, né, ela começou a acontecer e eu comecei a perceber que no meu dia a dia eu comecei a parar de julgar. Eu comecei a acolher mais as pessoas, eu comecei a sentir menos culpa em relação às minhas atitudes. Então eu comecei a julgar menos as pessoas. Eu olhava para elas, para a atitude delas, e eu entendia que todo mundo erra, né? Que somos seres humanos e muitas vezes a gente faz as coisas motivados, né, por sentimentos que não são tão bons assim, porque a gente às vezes nem está prestando atenção qual que é o sentimento que está motivando ali e a gente acaba magoando sem perceber. Então eu comecei a deixar de perdoar as pessoas, vou falar bem assim, eu comecei a deixar de perdoar as pessoas. Por que eu comecei a deixar de perdoar as pessoas? Porque eu deixei de ter perspectivas nelas, eu deixei de pensar o que eu queria que elas fizessem pra mim, comecei a aceitar o que eu recebia delas, e aí minha vida começou a se transformar. Foi aí que eu comecei a passar por processos mais intensos de transformação. Eu comecei a acolher mais, eu comecei a ter vontade de falar sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida a título de compartilhar essa transformação, porque é muito bom quando você ganha uma leveza e os seus resultados começam a mudar. E eu comecei a pensar, bom, eu não posso guardar isso só pra mim, eu tenho que compartilhar com as pessoas, porque isso me faz muito bem, me faz ser leve. Eu entro nos lugares e é comum, assim, quando a gente entra em algum lugar e tem muitas pessoas, a mente olha e fala, esse aqui é tal, aquilo ali tá assim, aquele ali tá assado. E eu comecei a perceber esse condicionamento mental e comecei a mudar isso. Então hoje eu posso falar pra você que eu entro nos lugares e eu olho para todos como seres humanos lindos e maravilhosos em potencial. E eu não me magoo mais com a atitude das pessoas. Eu tento entender, né, qual foi a motivação e eu aprendo muito hoje. Eu aprendo com todas as situações que acontecem na minha vida. E eu fico muito feliz por isso estar acontecendo, porque durante muitos anos eu fui uma pessoa muito estressada, irritada, e eu tive alguns problemas na vida, assim, e devagarzinho eu vou compartilhando a minha história com vocês também, mas o importante de hoje é que toda essa relação de mudança trouxe também uma relação na minha vida né? Eu passei a agradecer mais as coisas que eu tenho, eu passei a ser mais feliz no meu dia a dia e observar com uma gratidão imensa, com uma alegria imensa as coisas que eu tenho nessa vida. Então, esse aspecto foi transformador para mim, porque muitas vezes eu acordava e eu não me sentia satisfeita e nem feliz com as coisas que eu tinha e é sempre uma sensação interna de insatisfação e eu comecei a perceber que essa sensação de insatisfação interna era o tempo todo projetada nas situações e nas pessoas. Então, eu posso dizer para você que está afim aí de começar uma meditação, que está afim de fazer uma transformação mais calma, né, em silêncio, começa uma meditação ontem. Isso vai transformar a sua realidade. Isso vai fazer muito bem para o teu coração, para a tua vida, vai fazer você se perceber mais, vai fazer mudar a sua realidade, vai começar a transformar a sua vida. E eu peço assim que se você é uma pessoa que você já medita e você tem resultados, se você puder, compartilhe seus resultados aqui nos comentários. É muito interessante observar a transformação e de outra perspectiva, né? Cada um sente de uma forma. Então, se você tem um relato positivo bom em relação à meditação, se você já construiu algo com ela, compartilhe aqui para inspirar quem está querendo começar ou quem está querendo entender esse processo. E se você quiser saber alguma coisa a mais, assim, que eu possa te ajudar também, escreva nos comentários fazendo suas perguntas. Para mim é um prazer muito grande poder responder. E eu já vou pedir para você curtir, compartilhar, se você gostou.
Eu fico muito feliz de poder compartilhar as minhas experiências aqui nesse canal e eu espero estar buscando sempre informações relevantes que façam transformação na vida das pessoas para compartilhar aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.